Olá! Se você já colocou a mão na massa com sistemas embarcados, sabe que os microcontroladores quase nunca trabalham sozinhos, né? Rola uma verdadeira orquestra o tempo todo. São sensores enviando dados do ambiente, displays precisando de informações visuais, módulos GPS transmitindo coordenadas sem parar e memórias externas ali só esperando para serem lidas e escritas. E para que essa orquestra toque em perfeita harmonia, a gente precisa de um método de comunicação muito robusto e confiável entre todas essas partes. Então, na nossa explicação de hoje, a gente vai desvendar os três grandes pilares que fazem essa comunicação acontecer. Nosso roteiro de hoje é super direto, vamos começar entendendo o porquê de usarmos a comunicação serial e logo depois a gente mergulha de cabeça em como funcionam os protocolos UART, SPI e I2C. Para fechar, vamos montar uma tabela comparativa para você bater o olho e saber exatamente qual deles escolher para o seu projeto. Então vamos lá. Seção 1, Introdução. Por que, afinal, a gente usa a comunicação serial? Para entender isso, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o contraste bem claro que existe entre a comunicação serial e a paralela. Pensa no seguinte: historicamente, a comunicação paralela enviava vários bits ao mesmo tempo. Era tipo uma palavra inteira de 8 bits sendo jogada de uma vez só, o que exigia pelo menos 8 fios de dados. À primeira vista, a gente pensa, nossa, isso deve ser muito mais rápido, mas a verdade é que, em frequências muito altas, manter o sincronismo perfeito em todos esses fios paralelos vira um verdadeiro pesadelo técnico. Sem contar o famoso crosstalk, que é quando o campo eletromagnético de um cabo começa a interferir no sinal do outro. Já a comunicação serial é mais cadenciada. Ela transmite os dados bit a bit, um atrás do outro, como se estivessem numa fila indiana. E as vantagens de mandar os dados nessa fila indiana são simplesmente matadoras. Enviar informação bit a bit reduz de forma drástica a complexidade do hardware. Pensa comigo. Menos fios significam placas bem menores, custos mais baixos e, claro, uma imunidade absurdamente maior contra ruídos elétricos. É uma arquitetura muito flexível que funciona super bem até para distâncias mais longas e a implementação é direta ao ponto. É justamente por causa dessa eficiência incrível que protocolos como o UART, o SPI e o I2C acabaram se tornando os padrões absolutos na indústria de sistemas embarcados. O que nos leva à nossa seção 2, o protocolo UART. Sabe quando você quer conectar só dois dispositivos da forma mais simples possível? Pois é, a resposta para isso costuma ser o UART. A grande palavra-chave para você gravar aqui sobre o UART é assíncrono. Isso é fascinante, sabe por quê? Porque não existe um sinal de clock compartilhado para marcar o ritmo da conversa entre quem transmite e quem recebe. É como dançar sem música. Sem um maestro para ditar o tempo, a sincronização tem que ser combinada antes da festa começar. Ou seja, os dois lados da comunicação precisam estar configuradinhos na exata mesma taxa de transmissão, a famosa baud rate. Além disso, eles confiam 100% em bits de início e de fim para saberem exatamente quando uma mensagem começa e quando ela termina. Falando da parte física, a elegância do ART é de cair o queixo de tão simples. Imagina que você vai conectar o seu microcontrolador ao módulo GPS. Você só vai precisar de dois fios principais de comunicação, além do terra, lógico. A gente tem o pino TX, que é quem transmite, e o RX, que é quem recebe. E aqui vai a regra de ouro que você não pode esquecer. O cruzamento é obrigatório. O pino que fala de um lado tem que estar ligado no pino que escuta do outro. Basicamente, o TX de um vai no RX do outro e vice-versa. É uma topologia estritamente ponto a ponto, sem erro. Tá, mas e na prática, como essa informação viaja por esses fios? O formato mais clássico é o Frame 8N1, que a gente pode quebrar em blocos sequenciais bem fáceis de entender. Primeiro, a linha de comunicação fica lá quietinha em nível lógico alto. Quando a transmissão vai rolar, o transmissor puxa a linha para o nível baixo. Esse é o bit de start, que serve para acordar o receptor. Tipo, opa, presta atenção aí. Logo em seguida, marcham os 8 bits de dados, saindo do menos significativo até o mais significativo. E para fechar o pacote, a linha é puxada de volta para o nível alto, criando o bit de stop. Isso avisa para o receptor que aquele byte acabou. É uma coreografia repetitiva e impecável. Então, dando aquele resumão do perfil do UART, a gente está falando de apenas dois fios de comunicação, operando de forma assíncrona, alcançando velocidades que geralmente batem até 1 megabit por segundo, sempre conectando só dois dispositivos. E detalhe importantíssimo, ele é full duplex. Isso quer dizer que os dois lados conseguem falar e ouvir ao mesmo tempo, já que eles têm vias totalmente independentes. Muito prático, né? Agora, pulando para a nossa seção 3, o protocolo SPI. Mas espera aí, e se o seu projeto exigir uma velocidade de transmissão simplesmente insana? Algo que o UART não daria conta por não ter um sincronismo rígido. Bom, é aí que o SPI entra em cena.
Desenvolvido pela Motorola, o SPI é uma interface síncrona, ou seja, agora a gente tem uma banda tocando com metrônomo. O SPI funciona numa dinâmica bem clara de mestre e escravo. Aqui a brincadeira fica um pouquinho mais complexa e a gente passa a usar 4 fios essenciais. O mestre é quem dita o ritmo pelo fio SCK, que é o sinal de clock. Os dados saem do mestre para o escravo pelo fio MOSI, que é Master Out Slave In, e voltam do escravo para o mestre pelo fio MISO, Master In Slave Out. E por fim a gente tem o pino Chip Select ou Slave Select. É por ele que o mestre aponta o dedo e diz: "Ei, é com você mesmo que eu quero falar agora." E tem um detalhe técnico sobre o SPI que é vital, a flexibilidade desse sinal de clock. Tem 2 parâmetros que mandam no jogo aqui. A polaridade do clock, o CPOL, que diz se o sinal descansa em 0 ou em 1, e a fase do clock, o CPH, que define se o dado vai ser lido na subida ou na descida daquele pulso elétrico. Se você cruzar essas duas configurações, a gente chega em 4 modos diferentes de operação, do modo 0 ao modo 3. E olha a regra de ouro do SPI aqui. O mestre tem que obrigatoriamente ser configurado no exato mesmo modo do escravo com quem ele quer falar. Se isso estiver diferente, a leitura vira um caos absoluto, um lixo total de dados. Entendendo a arquitetura geral do SPI, fica fácil perceber que o mestre é o chefe absoluto do barramento. Só um escravo pode falar por vez, e isso acontece quando o mestre puxa a linha CS daquele componente específico para o nível baixo. E é exatamente aqui que mora a grande vantagem e também o calcanhar de Aquiles do SPI. Ele é ridiculamente rápido, podendo bater a marca dos 100 megabits por segundo em modo full duplex. É muita velocidade, mas o preço disso é que para cada novo dispositivo escravo que você gruda no barramento, você precisa rotear um fio novo e exclusivo de Chip Select, ligando direto do microcontrolador até ele. Haja pino, hein? E essa limitação de fios nos leva direto à nossa seção 4, o protocolo I2C. Porque a grande pergunta que fica para o nosso design de hardware é a seguinte: como a gente conecta um monte de coisas, tipo memórias, displays e dezenas de sensores, sem transformar a placa num emaranhado impossível de fios de Chip Select? A resposta mais elegante para isso é, sem dúvida, o I2C. O I2C é um protocolo brilhante justamente pela economia dele. Ele volta para aquela simplicidade de usar apenas 2 fios e não importa se você tem 2 ou 30 componentes pendurados lá. A gente tem a linha bidirecional de dados, que é o SDA, e a linha de clock gerada pelo mestre, que é o SCL. Como ele joga fora a necessidade daqueles pinos físicos de seleção para cada escravo, toda a mágica do I2C acontece via software. O barramento usa um sistema de endereçamento de 7 bits que já vai embutido dentro da própria mensagem. Pensa num professor chamando o nome de um aluno numa sala de aula gigantesca. Todo mundo escuta o chamado, mas só aquele aluno específico levanta a mão e responde. Com esse truque genial, você pode conectar até 127 dispositivos diferentes, todos eles dividindo exatamente o mesmo par de trilhas na sua placa. Mas vai com calma, porque tem um pré-requisito de hardware bem estrito aqui que não dá para ignorar. As linhas do I2C funcionam num esquema chamado dreno aberto ou Open DRAM. Isso significa que os dispositivos da rede só têm força para puxar a linha para o nível lógico 0, para o terra. Eles não têm capacidade de injetar tensão para criar o nível lógico alto. É por isso que você tem que instalar obrigatoriamente 2 resistores de pull-up conectados à fonte de alimentação, puxando o barramento o tempo todo para cima. Sem esses resistores, a comunicação simplesmente nunca vai acontecer. Na prática de engenharia, a gente costuma usar valores de 4,7 kΩ para velocidades padrão ou 2,2 kΩ se o barramento for mais veloz. E se a gente fizer um raio-x de como a transmissão do I2C realmente acontece? É uma sequência super bem organizada. Tudo começa com a condição de start. A linha de dados cai para 0 enquanto o clock ainda está lá no alto. Na sequência, o mestre grita para o ar o endereço de 7 bits do dispositivo com quem ele quer conversar e já manda um bit extra dizendo se quer ler ou escrever naquele cara. Se o escravo existir e estiver prestando atenção, ele dá um puxãozinho na linha para baixo gerando acknowledge, o famoso bit de confirmação. Daí para frente, os pacotes de dados começam a fluir até que o mestre decide encerrar o papo gerando a condição de stop, que é liberar as 2 linhas para voltarem para o nível alto. Tudo com muita precisão. Para consolidar as especificações do I2C, são só 2 fios compartilhados por toda a sua rede de componentes, a necessidade inegociável dos resistores de pull-up e as velocidades, que são divididas em categorias. Começa no Standard de 100 kilobits por segundo, passa pelo Fast de 400 kilobits e chega no Fast Plus de 1 megabit. Tudo isso suportando dezenas de componentes de forma simultânea, com uma economia de pinos que é absolutamente incomparável. E assim, chegamos na nossa seção 5, a tabela comparativa. Agora que você já tem esses 3 protocolos na sua caixa de ferramentas, vem a grande questão de engenharia. Qual deles eu escolho para o meu próximo projeto? Se você bater o olho nessa matriz comparativa, vai ficar bem claro onde cada um deles é o rei.
Avaliando o número de fios e a complexidade geral, o ART ganha de lavada quando o seu cenário é simples. Pluga só um transmissor num receptor sem dor de cabeça de configuração pesada. Agora, se o que você precisa é velocidade bruta, para ontem não tem para ninguém, o SPI é o campeão. Ele alcança taxas altíssimas que são perfeitas para atualizar telas ou ler memórias super rápidas, mesmo que isso custe um monte de fios dedicados e ocupe mais espaço na sua placa. E aí, quando o cenário muda e você tem dezenas de sensores de baixa velocidade espalhados e você precisa economizar cada milímetro e cada pino do microcontrolador, o I2C surge como escolha técnica impecável, dominando a questão da escalabilidade. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão que é o verdadeiro coração da engenharia moderna. Quando você for esboçar sua próxima placa de circuito, quais restrições vão falar mais alto? Vai ser aquela fome de velocidade extrema? Vai ser a restrição absurda de espaço para não ter trilhas cruzando a placa toda? Ou vai ser a busca por um design e um software totalmente simples? A sua resposta para isso é o que vai definir qual desses incríveis protocolos seriais vai guiar os dados do seu projeto. E aí, depois de dominar essa base, preparado para decidir a arquitetura do seu próximo hardware embarcado?